Apometria Natália, 23/12, 23:30. Nós já estamos ancorados. Apenas vamos... Já fiz sua apometria. Você já está desdobrada. Então vamos sintonizando, reforçando a pirâmide. A pirâmide está reforçada. Vamos sintonizar minha frequência mental com a frequência do campo energético, astral, emocional e mental da Natália. Eu solicito a permissão à Divina Presença Eu Sou, as equipes espirituais, ativando em todos nós, Om Cristo, Om Maria, Santa Ametista e Melvic. Eu solicito a conexão de todos nós abaixo, Agartha e Shambhala, e acima com Eu Sou Sananda. Eu peço o ajuste da minha mediunidade com Om Shala, Om Laman e Zion. E peço que seja feita a vontade do plano maior. Senhor, a gente vai ter notícias da guerra nessa mensagem? Não. Então, teremos notícias da guerra, tá? Enéas, filho de Anquises, e o divino Aquiles. Enéas foi o primeiro a avançar com intento ameaçador, agitando o elmo pesado. Um escudo robusto segurava a frente do peito e brandia a lança de bronze. Por seu lado, o Pelida atirou-se a ele como um leão esfomeado, que ávidos de matar estão os homens reunidos, todo o povo. Num primeiro momento, o leão segue o seu caminho indiferente. Mas após um dos mancebos o ter atingido com a lança, agacha-se de boca aberta com os dentes, cheios de espuma, e geme-lhe no peito o coração valente. Com a cauda fustiga os flancos e as costelas, incitando-se a si próprio a combater. E com os olhos cada vez mais claros, lança-se com força em linha reta, quer seja ele a matar um dos homens, ou seja ele morto na multidão da frente. Assim Aquiles incitaram a força e o ânimo orgulhoso a sair para lutar frente a frente com o magnânimo Enéas. Mas quando já estavam perto, avançando um contra o outro, o primeiro a falar foi o divino Aquiles de pés velozes. Enéas, por que razão saíste tão longe da multidão para me enfrentares? Será que o coração te manda combater contra mim, na esperança de entre os troianos domadores de cavalos, da honraria de Príamo, te assenhoreares? Porém, nem que me matasses, não seria por isso que Príamo te poria tal prêmio nas mãos, pois ele tem filhos, além de que tem juízo e não está demente. Ou será que os troianos te demarcaram um domínio senhorial superior aos outros, terra de pomares e lavoura, para nela habitares, no caso de me matares? Porém, eu penso que dificilmente o farás, pois declaro que já outra vez te assustei com a minha lança. Não te lembras da ocasião em que estavas só e te pus a fugir dos bois, a correr com pés velozes das montanhas do Ida a toda velocidade? Nesse dia, fugiste sem olhar para trás. Dali fugiste para Lirnesso, mas eu arrasei a cidade, auxiliado por Atena e por Zeus, pai. Levei as mulheres como cativas e tirei-lhes o dia da liberdade. Pela tua parte, foste salvo por Zeus e pelos outros deuses. Mas não penso que hoje te salvará, crença que meteste na cabeça. Sou eu que te digo para voltares de novo para a multidão. Não te ponhas à minha frente, ou sofrerás algum mal. Até os tolos percebem fatos. Respondendo-lhe, assim falou em seguida Enéas. Enéas então está do lado dos troianos. Certo, senhor? Certo. Continuo? Pelida, não esperes assustar-me com palavras como se eu fosse uma criança. Eu próprio bem sei proferir injúrias e insultos vergonhosos.
Conhecemos a linhagem um do outro, os progenitores. Ouvimos os cantos épicos antigos de homens mortais. Mas com a vista nunca tu viste meus pais, nem eu, os teus. Dizem que tu és filho do irrepreensível Peleu, e que tua mãe é Tétis, de belas tranças, filha do mar. Porém, eu declaro como filho do magnânimo Anquises ter nascido, e que minha mãe é Afrodite. Destes, uns ou outros, o filho amado lamentarão, destes, uns ou outros, o filho amado lamentarão hoje. Pois afirmo que não é com palavras infantis que nos separaremos para depois regressarmos da batalha. Mas se quiseres, ouve também isto, para que bem saibas a minha linhagem. Aliás, muitos homens que a sabem. Zeus que comanda as nuvens gerou primeiro Dárdano, que fundou a Dardânia, pois a sacra Ílion não tinha ainda sido construída na planície como cidade de homens mortais, mas ainda habitavam as faldas do Ida de muitas fontes. Dárdano, por sua vez, gerou o rei Erictônio, que se tornou o mais rico dos homens mortais. 3.000 cavalos tinha ele nas pastagens, éguas que se regozijavam com seus tenros poldros. Destas, enquanto pastavam, se enamorou o Bóreas e cobriu-as, assemelhando-se a um garanhão de crinas azuis. As éguas emprenharam e pariram 12 poldras, as quais, ao saltitarem sobre a terra dadora de cereais, corriam sobre o grão cimeiro das espigas sem as quebrar. E quando saltavam sobre o vasto dorso do mar, corriam por cima das ondas do mar salgado. Erictônio gerou Tróis, como soberano dos troianos. E de Tróis nasceram 3 filhos irrepreensíveis, Ilo e Assáraco e o divino Ganimedes. Ele que foi o mais belo de todos os homens mortais. Arrebataram-no os deuses para servir o vinho a Zeus, por causa da sua beleza, para que vivesse entre os imortais. Ilo gerou como filho o irrepreensível Laomedonte, e Laomedonte gerou Titono e Príamo, e Lampo, e Clício e Iquetaon, Vergôntia de Ares. Assáraco gerou Capis, e este gerou Anquises, e Anquises gerou-me a mim. Príamo, Heitor divino. Aqui está a linhagem bela dos Greys, né? Uma bela linhagem. Quanto ao valor, é Zeus que para os homens o aumenta ou diminui conforme entende, pois ele é superior a todos. Mas não fiquemos aqui dizendo estas coisas como crianças, parados no meio do aterrador combate. Ambos teríamos muitos insultos a proferir, muitos mesmo. Nem uma nau de 100 bancos lhes carregaria o peso. Ágil no linguajar é a língua dos homens, e discursos há muitos, de todos os gêneros. Grande é o alcance das palavras aqui e ali. Seja qual for a palavra que disseres, essa mesma ouvirás. Mas por que razão temos necessidade de, com insultos e injúrias, nos injuriarmos um ao outro como se fôssemos mulheres? Machista ele, hein? Machista. Elas que, depois de se enfurecerem em conflito devorador da alma, saem para o meio da rua a injuriarem-se umas às outras. Pode ser verdade, com muitas palavras verdadeiras e falsas. É a raiva que as impele. Mas a mim, que estou ávido de combater, não me desviarás com palavras, antes que tenhamos pelejado com o bronze. Ponhamo-nos rapidamente à prova com as lanças de bronze à ponta. Falou, e contra o escudo terrível e medonho de Aquiles arremessou a lança possante. O grande escudo ressoou em torno da lança. O Pelida, com mão firme, segurou o escudo à sua frente, temeroso.
é que receava poder a lança de longa sombra do magnânimo Enéas facilmente penetrar o escudo, estulto, pois não sabia no espírito e no coração que não é facilmente que os gloriosos presentes dos deuses são por homens mortais domados ou levados a ceder. Desta vez a lança potente do fogoso Enéas não penetrou o escudo, pois o ouro a reteve, oferenda do deus. Porém penetrou 2 camadas, só que havia ainda mais 3, pois 5 eram as camadas que forjara o deus de pé manco. 2 de bronze, mais 2 interiores de estanho e uma de ouro, devido à qual foi retirada a lança de freixo. Em seguida, eu já estou aqui lembrando dos meus sonhos hoje, ó. Em seguida, arremessou Aquiles a sua lança de longa sombra e atingiu o escudo de Enéas, equilibrado de todos os lados, sob o rebordo exterior, onde o bronze corria finíssimo e finíssima era a camada de pele de boi. A lança de freixo do Pélion penetrou logo, e o escudo ressoou debaixo dela. Enéas atemorizou-se e de longe se segurou o escudo, receoso, e a lança passou por cima dele na terra, ficou espetada, furiosa, tendo rasgado 2 camadas do escudo protetor. E Enéas, tendo escapado a lança comprida, pôs-se de pé, e um sofrimento incomensurável se derramou sobre seus olhos, pois ficara amedrontado porque estava a lança ali tão perto. Mas Aquiles desembainhou a espada afiada e atirou-se a ele, com um grito medonho. Enéas agarrou com a mão agarrou com a mão uma pedra, feito sobre-humano. Era uma pedra que nem 2 homens levariam dos que existem hoje. Mas facilmente ele a levantou, só. Então Enéas, lançado, tê-lo-ia atingido com a pedra, ou no elmo, ou no escudo, que dele afastara a funesta desgraça. E o Pelida, em renhida peleja, teria privado Enéas da vida, se rápido não tivesse se apercebido Poseidon, sacudidor da terra, e de imediato dirigiu estas palavras aos deuses imortais. Ah, que sofrimento, meu pelo magnânimo Enéas! Ele que rapidamente subjugado pelo Pelida descerá ao Hades, por ter se deixado convencer por Apolo que atinge de longe, estulto, pois o Deus não afastará dele a funesta desgraça. Mas por que razão deve ele, homem sem culpa, sofrer dores em vão por causa de sofrimentos que são de outros, ele que sempre ofereceu presentes aos deuses que o vasto céu detém? Que seja conduzido então por nós para longe da morte, para que não se enfureça o Crônida, se Aquiles o matar, pois está fadado que ele sobreviva à guerra, para que desprovida de esperma não pereça a raça de Dárdano, a quem o Crônida amou mais do que todos os filhos, que lhe foram gerados por mulheres mortais. Entretanto, o Crônida pôs-se a odiar a raça de Príamo, e agora será a força de Enéas a reger os troianos, assim como os filhos de seus filhos, que de futuro nascerão. A ele respondeu Hera, rainha com olhos de plácida toura: sacudidor da terra, decide tu próprio em teu coração a respeito de Enéas, se o salvarás ou se permitirás que ele, pelo Pelida Aquiles, seja subjugado, valente embora seja. Na verdade, nós, ambas, muitos juramos entre os deuses imortais, eu e Palas Atena, de jamais afastar dos troianos o dia da desgraça, nem mesmo quando Troia toda estiver a arder em fogo devorador, fogo esse ateado pelos belicosos filhos dos aqueus. Assim que isto ouviu Poseidon, sacudidor da terra, entrou por entre a refrega e o arremesso de lanças e chegou onde estavam Enéas e o glorioso Aquiles. Imediatamente derramou uma neblina sobre os olhos do Pelida Aquiles. Quanto à lança de freixo, bem provida de bronze, tirou-a do escudo do magnânimo Enéas e posicionou-a logo à frente dos pés de Aquiles. Mas arrebatando Enéas no ar,
levantou-o da terra. Por cima de muitas falanges de homens e de cavalos, saltou Enéas, levado pela mão do Deus, e chegou ao limite derradeiro da guerra dolorosa, lá onde os calcones se armavam para a batalha. Aproximou-se dele Poseidon, sacudidor da terra, e falando, dirigiu-lhe palavras aladas. Enéas, qual dos deuses te ordena a ti, desvairado, que combatas contra o presunçoso Pelida? Ele que é mais forte e mais querido dos deuses imortais. Não, arrepia caminho quando te defrontares com ele, para que além do fado não entres na mansão de Hades. Porém, quando Aquiles encontrar a morte e o destino, então poderás ganhar coragem e combater entre os dianteiros, pois nenhum outro dos aqueus poderá matar-te. Aqui quem é o Aquiles? É foguinho? É o foguinho? Então, são os desdobramentos, né? E é parte da Santa Esmeralda, certo? Isso aqui é combate entre ordens. Entre ordens. Assim dizendo, deixou-o ali, depois que tudo lhe explicara, logo em seguida dispersou a neblina sobrenatural dos olhos de Aquiles. Ele fixou intensamente a vista com os olhos e, agitado assim, disse ao seu magnânimo coração: Ah, foi grande o prodígio que viram os meus olhos. A minha lança jaz aqui sobre a terra, mas nenhum homem eu vejo, contra quem eu arremessei, ávido de o matar. Na verdade, também Enéas, pelos deuses imortais, é amado, embora eu pensasse que tivesse se ufanado em vão. Que siga o seu caminho. Não terá ânimo de novamente me pôr à prova. Contente como está agora de ter fugido à morte. Mas vá, depois de chamar pelos dânaos amantes da guerra, sairei para pôr à prova alguns dos outros troianos. Disse, e saltou para o meio das fileiras, ordenando a cada um: Não vos mantenhais longe dos troianos, ó divinos aqueus, mas que homem vá contra homem, ávido de combater. Difícil é para mim, por mais valente que eu seja, enfrentar tantos homens e combater contra todos. Nem Ares, que é Deus imortal, nem Atena controlaria e aguentaria as mandíbulas de uma refrega destas. Mas tanto quanto eu puder alcançar com mãos e pés e força, afirmo eu que não cederei nem exiguamente, mas atravessarei a eito a fileira deles, e não penso que se alegrará nenhum dos troianos que chegar perto da minha lança. Assim falou para os encorajar, e aos troianos, o glorioso Heitor chamou com um grito e declarou que ia enfrentar Aquiles. Troianos de elevado ânimo, não tenhais medo do Pelida. Com palavras também eu combateria até contra os deuses imortais. Mas com a lança é mais difícil, visto que são muito mais fortes. Aquiles não fará cumprir todas as suas palavras, mas cumprirá uma parte, ficando a outra por cumprir. Para o enfrentar, sairei, ainda que ao fogo se assemelhem suas mãos, e se ao fogo se assemelham as mãos, a força é ao ferro faiscante. Assim falou para os encorajar, e defronte ergueram as lanças os troianos. Confusa se misturou a fúria e levantou-se a grita. Foi então que Heitor disse Febo Apolo, aproximando-se: Heitor, de forma alguma combatas contra Aquiles, mas aguarda-o na multidão e no clamor do combate, para que contra ti ele não arremesse ou desfira um golpe. Assim falou. E Heitor voltou de novo para a chusma de homens, receoso, quando ouviu a voz do Deus que lhe falava. Aquiles atirou-se aos troianos, com o espírito vestido de força, e gritou de modo medonho. Primeiro matou Ifítion, valente filho de Otrinteu, condutor de numerosas hostes, a quem uma náiade dera a luz para Otrinteu, saqueador de cidades, debaixo de Tímulo, coberto de neve, na terra fértil de Ida. Arremetendo contra ele, atingiu-o com a lança o divino Aquiles, no meio da cabeça. E todo o crânio se partiu em dois. Tombou com um estrondo, e sobre ele exultou o divino Aquiles.
Jaz, ó filho de Otrinteu, mais temível dos homens. Aqui tiveste a tua morte. Porém, o nascimento foi no lago Gigeu, onde fica o domínio dos teus antepassados, em Ilo, Piscoso e no Ermo, cheio de redemoinhos. Matou, então, né? Morte cósmica. Isso aqui a gente está falando dos Greys lutando, né? A ordem deles contra Santa Ametista, Santa Ametista e Santa Esmeralda, tá? Mas a escuridão cobriu os olhos do outro, cujo corpo foi massacrado pelas rodas dos carros dos aqueus na refrega dianteira. Eu tenho que continuar? Depois dele, Aquiles matou Demoleonte, valente baluarte da batalha, filho de Antenor, penetrando-lhe a testa através do elmo com bocetes de bronze. Porém, o elmo de bronze não reteve a lança, mas através dele penetrou a ponta e estilhaçou o osso. Os miolos por dentro ficaram todos borrifados, e assim subjugou quem contra ele arremetia. Em seguida, a Hipodamante, quando saltava do carro para fugir à sua frente, atingiu nas costas com a lança. Ao expirar o ânimo, saiu-lhe um bramido, como o bramido do touro, arrastado em torno do altar do soberano de Hélice, quando o arrastam mancebos para Gáudio, do sacudidor da terra. Assim bramiu ele, quando o espírito altivo lhe deixou os ossos. Porém, Aquiles perseguiu com a lança o divino Polidoro, filho de Príamo, a quem o pai não deixava combater, porquanto entre seus filhos era ele o mais novo, e por ele era o mais amado. A todos vencia na corrida. Mas agora, na sua estultícia, para exibir a excelência dos pés, correu por entre os dianteiros até perder a sua vida. Atingiu-o com o arremesso da lança Aquiles, de pés velozes, no meio das costas, enquanto corria, onde as pregadeiras douradas do cinturão se juntavam por baixo da couraça. A ponta da lança penetrou diretamente o umbigo e ele tombou, de joelhos com um gemido. Uma nuvem escura veio cobri-lo e, ao tombar, segurava os intestinos nas mãos. Quando Heitor se apercebeu de que o irmão Polidoro segurava os intestinos nas mãos, tombado por terra, uma neblina sobre os seus olhos se derramou, e já não aguentou estar longe do combate, mas saiu contra Aquiles brandindo a lança afiada, qual labareda. Porém Aquiles, ao vê-lo, logo saltou e proferiu uma palavra ufanosa. Perto está o homem que mais me feriu o coração, ele que me matou, o amigo honrado. Não será por mais tempo que nos evitaremos nos diques da guerra. Falou, e com sobrolho carregado, disse ainda ao divino Heitor: aproxima-te, para que atinjas depressa os nós do morticínio. Mas sem medo lhe deu resposta Heitor: Pelida, não esperes assustar-me com palavras como se eu fosse uma criança. Eu próprio bem sei proferir injúrias e insultosos vergonhosos. Sei que tu és valente e que eu próprio sou muito mais fraco, mas estas coisas assentam sobre os joelhos dos deuses. Se eu, embora mais fraco, te privarei da vida com um arremesso da lança, já que anteriormente afiada se revelou a minha arma. Assim dizendo, apontou e arremessou a lança. Mas Atena, com um sopro, a desviou para trás do glorioso Aquiles. Então, agora eu entendo por que eles me chamam de Atena, tá? Porque eu faço parte de Santa Esmeralda. Então, é como se realmente eu ocupasse um lugar, esse que seria o desdobramento, né? A minha raiz, por onde começam os desdobramentos, tem uma voz de comando alta, tem uma alta função, né? Tal como um Deus, né? Se a gente tiver que usar esses conceitos dogmáticos, porque não é bem assim que funciona, eu realmente ocuparia um lugar de deusa, né? Não é de uma combatente qualquer. Essa parte, raiz minha, tem soberania. Mas Atena, com um sopro, a desviou para trás
do glorioso Aquiles, respirando ao de leve. A lança voltou para o divino Heitor e caiu-lhe à frente dos pés. Porém, Aquiles atirou-se a ele furiosamente, ávido de o matar, emitindo um berro medonho. Mas Apolo arrebatou Heitor assaz facilmente, como é próprio de um dos deuses. Agora sim, agora está claro para mim toda a guerra. O Santiago falando assim: mamãe, foi você que matou 5 demônios, você pegou a espada, né? Mamãe, eu que matei todos sozinho hoje. Por quê? Porque Santa Esmeralda, né? Eu não sei se eu falei errado, tá? Mas é Santa Esmeralda. Santa Esmeralda é uma ordem, né? É uma ordem bastante elevada, ela é acima. Então, todos nós que vamos desdobrando de lá, vamos para o entendimento colocar como sendo uma mônada, né? Uma mônada criadora, vamos botar assim, em termos simplistas, criadora, geradora. Então, ela tem força na hora que ela montou a estratégia, chegou a hora, o combate é certo. Então, ela vai puxar todo mundo que está embaixo para o combate. Vamos todo mundo acordar, quem está dormindo acorda e bora combater. E os desdobramentos de Santa Esmeralda vão ter que ser integrados para que a guerra seja vitoriosa para o nosso lado. Por isso, eles passaram meses, nesses últimos meses, me colocando na frente de batalha na minha própria vida, tendo que lidar com karmas e coisas pesadas, não só para ganhar força, mas para... Né, aí entra a força de Ifá, através de Santa Ametista, né, que vai fazendo as cobranças e me gerando mérito para integrar, para a integração acontecer, para eu sair logo dessa bagunça aqui que ficou, né, através do resgate do corpo criogênico, tudo começa a ser possível. Então, eu comecei a passar muito mal nesses processos iniciáticos porque eles estavam mexendo no meu banco de dados para que a integração acontecesse de uma maneira mais rápida, porque eu posso aguentar. Afinal de contas, eu venho de Santa Esmeralda. Só que eu quase não aguentei, em alguns momentos quase não aguentei. Essa personalidade aqui, que não pode virar um entrante, né, como eu expliquei ontem, quase sucumbiu. Assim como o pai Alex quase sucumbiu, assim como o Mike quase sucumbiu, né? Só o Santiago que não vai sucumbir provavelmente, é muito provável que não, porque ele desde pequeno já veio aberto. A gente já providenciou a iniciação e tal, então ele está com tudo conectado, integrado. Mesmo que tenham puxado a gente para uma grande armadilha para que isso não acontecesse, né? Então, o que está acontecendo agora? A integração de todos nós aconteceu. Aconteceu a integração do pai Alex, aconteceu a integração do Mike, aconteceu a integração do Foguinho, aconteceu a minha integração e está acontecendo a integração de vários outros que também são membros dessa ordem. Que quando a gente se junta, a gente é uma coisa só. Por isso que às vezes eu vejo como sendo irmãos, às vezes o Santiago traz como sendo a mesma pessoa, né? Tipo, ele hoje falou, é, eu sou irmão do Foguinho, do Mike, também sou seu irmão, mãe. Ele falou assim, nós somos todos irmãos, no sentido de que fazemos parte do mesmo lugar, né? E mais do que irmãos, somos a mesma coisa. No final das contas, quando a gente sai desse cognitivo cagado de tentar compreender de maneira limitada, chegando lá é uma outra linguagem, né? É uma outra formatação, uma outra forma de vivência. Que sim, vai muito além de qualquer coisa que possa ter sido explicada por qualquer um, né? É a vivência. Então, a nossa integração ao eu sou não diz que a gente vai deixar de vacilar. Podemos vacilar. Ou podemos, sob um ataque, tentar reagir ou qualquer coisa do tipo de uma maneira negativa, né? Fora do que seria o ideal.
Mas a gente fazendo isso, como a gente já está integrado ao Eu Sou, o nosso banco de dados já está todo com Santa Esmeralda no domínio dela, que é a nossa raiz. Então, a própria Santa Esmeralda vai puxar essa personalidade que está com dificuldade, ou alguma outra que possa, porventura, ter sido aberta e tenha se negativado novamente, e vai puxar automaticamente para... E, pum, sem que a gente precise abrir um processo de apometria, né, maior. Né? A coisa se resolve de uma maneira mais simples, tá? A partir da integração. E assim é com vocês também, né? A gente não sabe exatamente, porque ainda não chegou a hora de vocês todos saberem de onde vocês vêm, né? Não é numa carta estelar que isso vai ser liberado, não é bem assim que funciona. Não se pode liberar as informações assim, de uma pessoa, sem ela estar pronta para receber, porque não vai significar nada, absolutamente, ela não vai conseguir nem juntar os pontos. Tá? A pessoa mesma tem que estar num caminho não só de mérito, mas de maturidade de tudo para receber. Tem que estar no momento para receber. Então não se pode avançar. Quem avança apressado come cru, se dá mal e vira entrante. Entendeu? É isso que eles fazem. Tá? Então, no meu caso, não tinha como colocar um entrante. Eu teria que enfrentar esse negócio todo, tudo que aconteceu. E eles cogitaram a possibilidade de, no nosso caso, de quem é de Santa Esmeralda e que não estava conseguindo, deles colocarem entrantes externos, onde essa vida aqui não significaria mais nada, né? Entraria uma outra pessoa nessa carcaça. Seria apenas uma carcaça e quem ocuparia essa carcaça seria alguém sem missão. E a missão iria para o saco e a gente teria que ver uma outra maneira. E aí vão se recolhendo os desdobramentos. Entendeu? Mas a gente, pelo visto, está conseguindo. Tá? E essa descrição aqui é toda da guerra contra os Greys nesse momento. Os Greys são muito importantes, eu não tenho a compreensão de tudo, né? Mas o que importa é a gente saber o nível de negativação que eles atingiram e o nível de negativação que eles estão ativando nas pessoas que nem Greys são. Acabam se tornando Greys pela mistura genética, por tudo aquilo que eles fazem dentro do combate covarde que eles têm. Então, a gente está, nesse momento, recolhendo todos os Greys que a gente pode, né, a começar pelos maiores, está dando morte cósmica para os maiores, como a gente fez com os répteis, né, e a partir da morte cósmica deles, a gente gera uma desordem, né, e a gente vai entrando e com o comando da Lua nas nossas mãos, a gente tem os corpos criogênicos. Então, a gente consegue mexer nas pessoas com maior facilidade, inclusive gerar o mecanismo de entrantes para facilitar o processo. E aí vem tudo que você já sabe sobre os entrantes até agora. Depois a gente vai esclarecer ainda mais, avançar nesse conhecimento. Mas o mecanismo de ser um entrante vai variar dependendo de onde você vem. Então, isso que é muito importante a gente entender, porque não é tranquilo, não é simples. Envolve estudo, envolve laboratório, envolve o cuidado com toda a rede, né, com tudo que é o projeto Terra, né, que precisa ser respeitado, porque a ideia é voltar para o projeto, né, e eliminar as falcatruas do projeto. Então, aqui entrou e Heitor começa a falar com Pelida, com Aquiles, e termina dizendo assim: mas estas coisas assentam sobre os joelhos dos deuses. Se eu, embora mais fraco, te privarei da vida com o arremesso da lança, já que anteriormente afiada se revelou a minha arma. Assim dizendo, apontou e arremessou a lança, mas Atena, com um sopro, a desviou para trás do glorioso Aquiles, respirando ao de leve. A lança voltou para o divino Heitor e caiu-lhe à frente dos pés. Porém, Aquiles atirou-se a ele furiosamente, ávido de o matar, emitindo um berro medonho.
Mas Apolo, que é o deus que está a favor de Heitor, né? Mas Apolo arrebatou Heitor assaz facilmente, como é próprio de um deus, e ocultou-o um denso nevoeiro. 3 vezes se lançou em seguida o divino Aquiles de pés velozes com bronze à lança. 3 vezes deu estocadas no fundo nevoeiro. Mas quando que, pela 4ª vez, contra ele se lançou como um deus, deu um grito terrível e proferiu palavras aladas. De novo fugiste da morte, ó cão, mas deveras perto de ti chegou a desgraça. Agora mais uma vez te salvou o Febo Apolo, a quem deves rezar quando te metes entre o arremesso de lanças. Mas, na verdade, acabarei contigo da próxima vez que te encontrar, se porventura comigo algum dos deuses estiver como auxiliador. Agora irei novamente atrás de outros, de quem me surgir à frente. Disse e atingiu Dríops no pescoço com uma estocada da lança. Ele caiu-lhe à frente dos pés. Mas Aquiles deixou-o jazente e acabou com Demuco, filho de Filector, homem alto e forte, atingindo-o no joelho com a lança. Seguidamente, desferiu-lhe um golpe com a espada possante e privou-o da vida. Lançou-se depois contra Laógono e Dárdano, filhos de Biante. Atirou ambos ao chão do carro de cavalos e a um atingiu com a lança, ao outro com a espada. Porém, Tróis, filho de Alastor, veio agarrar-lhe os joelhos na esperança de que ele o tomasse e deixasse vivo, não o matando por compaixão para com um jovem coetâneo, estulto, pois uma coisa ele não sabia, convencê-lo não conseguiria. É que de coração doce e de espírito brando não era aquele homem, mas feroz. Ora, Tróis abraçou-lhe os joelhos com os braços, desejoso de lhe dirigir súplicas, mas Aquiles enterrou-lhe a espada no fígado. Para fora lhe deslizou o fígado e o negro sangue que dele provinha, encheu-lhe o peito. A escuridão cobriu-lhe os olhos quando a vida lhe faltou. Porém Aquiles aproximou-se de Múlio e golpeou-o no ouvido. Através do outro ouvido, atravessou a ponta de bronze. Depois ao filho de Agenor, Équiclo, atingiu em pleno na cabeça com a espada provida de punho, e todo o gume ficou quente de sangue. Sobre os olhos do outro desceu a morte purpúrea e o fado poderoso. A Deucalião seguidamente, onde se juntam os tendões do cotovelo, foi aí que penetrou através do braço com a ponta de bronze, mas ele aguentou do braço pesado, olhando a morte de frente. Aquiles desferiu-lhe no pescoço um golpe com a espada, atirando para longe a cabeça com o elmo. O tutano jorrou da coluna vertebral, o corpo estatelado no chão. Mas Aquiles foi atrás do filho irrepreensível de Peires, Trígmo, ele que viera da Trácia de férteis sulcos. Com um arremesso da lança o atingiu no meio do corpo, no seu ventre se fixou o bronze, caiu do carro, enquanto o escudeiro Arito virava os cavalos. Aquiles trespassou-lhe as costas com a lança afiada, atirando-o do carro. Os cavalos desataram a correr treslocados. Continuo? Tal como quando nas fundas clareiras de uma sedenta montanha lavra um fogo assombroso e toda a floresta profunda arde, e em todas as direções o vento faz rodopiar as chamas, assim com a lança por toda parte corria Aquiles como um deus, pressionando os que chacinava, e a terra corria negra de sangue. Até aqui. Ah, não, quer que continue, né? Tal como quando alguém atrela touros de amplas frontes para pisar a branca cevada numa eira bem construída e depressa, se pisam os grãos debulhados sobre os pés dos bois a mugir. Assim os cavalos de casco não fendido do magnânimo Aquiles pisaram tanto cadáveres como escudos, com todo o eixo do carro, salpicado de sangue por baixo e os rebordos do carro, pois saltavam contra eles os salpicos das patas dos cavalos e das rodas. Porém o Pelida continuou em frente para obter a glória, e de sangue estavam borrifadas suas mãos, invencíveis. Isso aqui é vitória, né? Tal. Então, não ao acaso vem essa mensagem no dia do seu trabalho, uma vez que o seu trabalho, todos os trabalhos de vocês foram a dedo escolhidos por Ifá, a data e o porquê, né?
e Fá sendo da ordem Santa Ametista. A raiz de Fá, né? Depois vem todos os desdobramentos. Os orixás são desdobramentos, né? Os orixás vão desdobrando. E por isso que consegue se incorporar ao orixá, né? É desdobramento, vai descendo e vai ganhando uma forma na descida. Os desdobramentos. Todos os desdobramentos têm vida e precisam ser integrados ao final. Vamos? Escuto alguém dizer que não está nem um pouco feliz. Não, não estou nem um pouco feliz com tudo que está acontecendo. Eu fiz tudo o que eu podia para evitar. Eu não sei, eu não quero, não quero. Não quero tropeçar, não quero fazer tropeçar. Eu não quero mais. Eu não quero ter essa marca, essa responsabilidade, essa pressão, esse peso. Não aguento mais. Não estou aguentando muito. Eu simplesmente não consigo mais. Não posso mais. Então, muitas das amarras que eu vejo as amarras, elas são enormes, são muitas, e para seguir a direção que se tem que ir, como é difícil. Agora eu vejo, e literalmente tem aqui a visão, né? Eu vejo a realidade. A realidade é que não vai ser possível. Eu não vejo possibilidade de. É aquele caminho ali que eu tenho que ir. A quantidade de corrente. Por isso, eu estou cansada de carregar essas correntes, todos presos, todos presos. Não, não, eu não aceito mais, eu não quero mais, eu não aguento mais. Agora que eu tô vendo, eu não quero, não aceito e não vou. Eu peço ajuda. Eu peço que se existe alguém aí, ajude, ajude. Chega, chega, chega. A minha força vai até onde? Quem sou eu? A minha força. Para quê? Vencer todos os obstáculos que são criados por eles, todos que vêm atrás de mim, eles criam os obstáculos que eu preciso vencer.
Eu tô jogada, eu tô jogada, eu tô jogada no abismo, não vejo nenhuma possibilidade, tô cansada já. Agora, sabendo disso, menos ainda, há de alguém chegar para me ajudar. Sozinha não. Sozinha não dou conta mais. Não dou. Isso aqui? Tem alguém me mostrando isso daqui? Por que que eu consegui ver? Se antes eu não via. E agora tá claro. De onde vem? E agora tá mais claro de que não vai dar. Quem? Quem tá mostrando isso aqui? Quem tá mostrando isso aqui? Tem alguém aí? A gente vai colocar numa pirâmide em alfa, beta, gama, delta, epsilon. Vamos tirar a hipnose, a auto-hipnose, tirar os rastreadores, as conexões negativas, dar um banho de água crística. Estamos aqui para uma conversa. Por isso te mostramos, fomos nós. Estamos juntos. Não queremos que você fique mais carregando tudo isso e tendo que toda hora vencer obstáculos sem fim. Se te mostramos, é porque temos como solucionar. Então fique tranquilo. A partir daqui, nós já começamos uma jornada, tá? Eu só estou agora precisando te trazer para te dar mais consciência, tá? Consciência de quem você é, né? O porquê dessas amarras todas dos seus ancestrais. E isso aqui só podia estar acontecendo através da sua persistência, da tua força, da tua coragem, da sua bravura. Então, existe quem te vê, ninguém nunca te deixou, mas realmente eram muitas as amarras, e são. Nós estamos começando a retirar de você, principalmente, para que você não precise ficar toda hora olhando para trás e atraindo a morte, a desconexão, a desgraça, o insucesso, a infertilidade. Nós precisamos caminhar para frente. Sem isso, certo? Então, a gente te trouxe primeiro para tratar essas memórias que você tem de trauma, de dor, que você carrega realmente, isso faz parte dessa visão dos seus traumas. A gente vai integrar algumas coisas que não têm a ver com os traumas, tem a ver com outras vidas, outras experiências suas, tá? Estão conectadas a você. E vamos te gerar mais condições para que você possa seguir adiante. E encontrar caminhos mais fáceis, mais luminosos, mais gratificantes, que possam gerar pelo menos momentos onde você se sinta recarregada, maravilhada, feliz por estar viva aqui, mesmo a experiência às vezes trazendo dores. Então, apenas perceba nessa visão o quanto você está com amarras nos pés, nos dois pés e nas duas mãos. Amarras no pescoço, e ainda tem uma amarra na cabeça. A gente vai retirar tudo isso agora, vai encaminhar para Santa Esmeralda. A gente pede auxílio, seu tranca-rua está aí, já vai retirando.
Então, a gente está tirando artefatos, tá? Artefatos prisionais, conectados aos ancestrais. Tá? Existe uma maldição em andamento, né, dos dois lados, tá? Pai e mãe. A maldição está do pai e mãe. É o que eu vejo aqui e Fá está confirmando, tá? Então, a gente tem aí uma linha de desgraça certa. Por isso as mortes todas, né? E mesmo parecendo acidente ou coisas do tipo, né? Até, sei lá, assalto, acidente, doença, tudo isso. Aqui nesse campo envolve maldição, tá? Em grande parte o que a gente tem aqui são grays dos dois lados, tá bom? Dos dois lados. Então essa guerra já alivia bastante ao ponto da gente conseguir mexer com mais facilidade e confundir eles. Tá? A gente já fez isso, a gente já entrou para confundir eles, tá bom? E muitas conexões foram já desfeitas. Tá? É, por isso a necessidade de transformar alguns em entrantes para que possa dar uma blindada nisso, tá? Isso não quer dizer que as pessoas não vão retornar, ok? Às vezes se tornar entrante é temporário, até que se reorganize ali as linhas, tá bom? E depois possa se retomar a jornada aqui com maior facilidade, tá? Isso também acontece, tá bom? E também depende daquele desdobramento ou daquela personalidade múltipla querer retornar, tá bom? Ou a equipe, até a equipe pode ser trocada, tá? Que eu tô vendo aqui, a equipe sendo trocada também, tá? A gente está dando um upgrade na equipe para dar conta dessas coisas que vão abrir, tá? A gente vai abrindo aqui aos poucos, que tem que abrir para tirar a desgraceira, né? E ó, bota a desgraceira nisso, que é gente pra caramba pra trás na desgraça, tá? Então a gente pega por você, mérito, honra, comportamentos impecáveis, senso de justiça, tá? Dá até vontade de chorar aqui. Tem alguém com muita vontade de chorar aqui. É você mesmo. Ela é você mesmo. Você chora porque como eu tô cansada, cara. Como eu tô cansada. E saber disso, por mais que eu já desconfiasse, eu não tinha nada. Parecia que eu era a mais forte, sabe? Parece sempre que eu sou a mais forte. E ser a mais forte é tão pesado. As pessoas contam com você, né? Elas contam e... Então, por mais que eu converse, por mais que eu fale, que eu desabafe, elas também estão presas e... Parece que não tem a mesma força. Parece que também está tudo sobre o ombro delas e elas não conseguem reagir. E fica um vampirismo, uma coisa que, finalmente, ouvir isso bate no meu coração como sendo verdade. Eu sinto que, aqui, vendo o que eu estou vendo, possibilidades. Eu já me sinto diferente só de ver. Só de assistir isso daqui. E eu realmente, se eu tivesse dinheiro, eu pagaria para o mundo inteiro poder se libertar. Eu colocaria todo o meu dinheiro nisso. Assim como você. Tá falando comigo. E eu te agradeço. É você falando comigo. Você está fazendo isso. E eu sei o quanto deve ser difícil. Mas que bom. Que bom. E você está fazendo isso porque conta comigo. Conta comigo. Conta comigo. Me ajuda a sair disso. Que eu vou te ajudar no que você precisar.
Com toda essa força que você tá vendo que eu tenho, que tá aprisionada. É, então vamos tirando tudo que dá para tirar, tá? Rastreando todos os corpos, já fazendo uma harmonização. Eu vejo um artefato na coluna, já pode retirar também. Mas não dá para tirar uma amostra? Eu acho que ela aguenta. Eu acho que ela aguenta. É, é melhor do que ficar aí. E aproveite. O que eles estão fazendo é uma retirada cirúrgica de um implante alojado na coluna, entre as vértebras. Eles estão utilizando uma tecnologia que ajuda, ela é colocada dentro, como se fosse encapsular o implante através do é, amolecimento ali da região das vértebras, para que as vértebras não sofram nada. Tá? Por isso que tem que esperar só um pouquinho, já está acabando. Isso. Aí eles estão inserindo um material que vai lembrar o tamanho do implante, para que, mas é um material que não é implante, né? Que vai saindo aos poucos, tá? Até para você não sentir. Você pode ser que sinta, tá? Mas, assim, vai sentir com essa consciência. Se sentir, pode acontecer de não sentir, porque você vai ser medicada, né? Tem tudo aqui, tem tudo aqui. Tem todos os cuidados para que você não precise sentir. Mas se você sentir, você trabalha isso, tá? É, então, aqui em você tem uma conexão feita ali é, entre o útero, que eu tô vendo aqui. Eu vejo a bacia, o útero. O meio tem um implante ali também. É para remover. Eles vão remover também, porque esse tipo de implante, ele é da maldição, tá? Tem várias mulheres na sua família que têm, que tiveram, envelheceram na merda por causa desse implante. Do feminino, né? Assim, essa coisa do engravidar. Depois a gente vai estudar esse tipo de implante, mas eu já vejo aqui que a sinalização que ele dá é uma sinalização de perda de bebê, não engravidar,
infertilidade mesmo, e a expulsão é uma espécie de energia, é uma frequência, né? É uma frequência que meio que vai tirando do caminho até pessoas que gostam de você, sabe? Vai tirando e pode retirar devagar. Ele não é um implante super ativo, né? Ele é um implante, digamos assim, inteligente. Ele Isso é alta tecnologia. Eu já te falei, né, que os Greys, no início dessa guerra, eu falei, caraca, a tecnologia desses caras é assim surreal. Quando eu vi o Santiago tendo um embate de gigantes, né, que eles cresceram, eu vi a tecnologia daquele cara. Então, esse tipo de tecnologia aí, por isso que eles estão perguntando, é para tirar? É para tirar. A gente tem também, é para usar, né? É, o que importa é retirar. A gente, se dá para retirar, retira logo, porque senão tem que congelar, deixar inativa e fazer a retirada em outro momento. Esse tipo de implante dá para retirar. Mesmo que você possa sentir um pouco, vale a pena retirar logo, entendeu? Pelo efeito dele. Nem mais um dia com isso daí, entendeu? Para quê, né? Você pode retirar. Tá na tua linha de mérito, tá bom? A gente basicamente está te limpando dessas merdas que a tua família vai continuar tendo, tá? Isso pra gente limpar a tua família aí é um trabalho maior, entendeu? Mas a gente vai te tirar, vai fazer o que dá pela tua família, né? Vai fazendo, porque a sua família é uma família de comandantes de frota. Então, sem dúvida nenhuma, não ficarão esquecidos. Estão sendo ajudados até para que você possa ter dinheiro, vai entrar dinheiro para algum lugar para vocês racharem um trabalho assim, para limpar mais profundamente aí os ancestrais, tá? A gente está falando de resgate, né? Mas, assim, limpando partes suas, aqui já limpando os cordões, fechando os portais, puxando, e a gente dá continuidade depois em desdobramento, tá? Do que for necessário dar, né? Mas, assim, isso aqui são quatro vidas, tá? Sendo tratadas reais agora. Limpando os cordões, fechando os portais, pegando os hologramas atrelados, já limpando os hologramas possíveis. A sua mãe precisa disso, dessa limpeza. A tia, a prima, todo mundo precisa. E a parte do teu pai não precisa nem falar, né? Que é uma parte que eu vejo aqui a energia da parte do teu pai muito meio descrente. Eles são meio brutos, né? A, a impressão que me passa são limitados mentalmente. Eles não se permitem avançar, porque era para avançar mais, né? E aí entra essa história de maldição, porque eles limitam mesmo. Então aí tem que ter resgate ancestral, tem que ter, são dois trabalhos aqui, literalmente, não dá para ser um trabalho só, tá? A parte de mãe paga um trabalho, a parte de pai paga outro trabalho, que dá para a gente fazer, tentar ver com o IFA, obviamente, essa coisa é, da negociação do pagamento, ver se dá por serem dois, abater um pouco o valor. É ele que vê. Mas assim, é, pela lógica daqui do que eu tô vendo, fodeu, não dá. Assim, para aliviar muito não dá não, porque é muita carga para trás do teu pai, muita carga para trás da tua mãe. Então a gente está falando de um trabalho extenso aí para ser feito, tá? E perigoso. É um trabalho perigoso para todos. Pelo grau de tomada, sabe? Você vê esses implantes aí, para retirar tem que ter cautela, tem que ter estudo, tem que ter tecnologia. Para tirar dos seus ancestrais vai ter que ter laboratório, vai ter que ter entrada em linha do tempo. E, sabe? Por isso que é mais fácil botar entrante agora em todo mundo, tá? Bota entrante em todo mundo, praticamente todo mundo vai ser entrante temporário, né? Até que
a gente consiga fazer os ajustes que são necessários, tá? Para deixar de ser entrante. Deixa eu confirmar aqui, mas é isso mesmo, tá? É isso mesmo. Tecnologia avançada, cara, aí isso dá trabalho. E são as duas famílias. Entendeu? Isso aqui eles tomaram legal. E aí eu te falo, numa dessa, você nem pensa quando vê já tá sexualmente contaminada, já tá fazendo merda, entendeu? Já tá na pornografia, no vício, com muita facilidade. Muita facilidade, porque esses caras são os donos de tudo que você pensar de tráfico, tráfico de drogas, tráfico humano, tráfico. São esses caras. Claro, os répteis, né? Mas assim, esses caras me surpreenderam porque eu não conhecia eles. Claro, né? Que o poder tecnológico deles é de invisibilidade. Foram esses caras que, quando eu desci para a Terra, me pegaram com invisibilidade lá. E a gente tinha alta tecnologia também. Entendeu? Foram esses caras que me pegaram aqui, trouxas. E te pegaram aqui, estão te fazendo de trouxa, a tua família toda, todo mundo comandante trouxa na mão dos caras. Por quê? Alta tecnologia. Essencialmente, metamorfose, invisibilidade e esses artefatos assim, ó, eles conseguem alojar nos lugares que eu vou te dizer. E vai gerando doença, né? Com o passar do tempo. Então, a gente está fazendo a limpeza sua, maior, tá pesado pra caralho, tá? É bem pesado fazer isso aqui. E hoje eu atraí muita merda também, tá? Fizeram magia pra mim na rua, hoje, por causa desse trabalho aqui. É. Ainda bem que eu tinha galo. Deixei pra matar galo hoje aqui. Pra Exu me limpar, pra tomar um banho, pra, sabe? E Fá pediu uma quantidade enorme de doces, que é um negócio que ele nunca faz, pra dar energia, que depois a gente tem que estudar sobre isso, né? Hoje eu pensei nisso. Precisamos estudar sobre os doces. Que história é essa, né? Pô, como é que eles transmutam o quê? O que que acontece com o açúcar? Você bota lá um doce dietético, eles não querem, eles querem com açúcar. Então, peraí, é o açúcar. Quando eu não tenho nada, eu dou saco de açúcar, eles aceitam. Que história é essa? Entendeu? Cana-de-açúcar. O que que tem de tão poderoso para desfazimento de magia e alinhamento, né? Através de Eber, é alinhamento das linhas, dos contratos, das linhas do tempo. Açúcar, basicamente. Aceita fruta porque açúcar da fruta. A fruta tem muito açúcar. Então, é sobre isso, Eber. Temos que saber, temos que entender melhor isso num nível mais científico, entendeu? De realidade, sabe? Não que a linha dos orixás seja fictícia. Não, inclusive eles querem que a Umbanda, aí já me disseram, eles querem que a Umbanda continue, querem que o Ifá continue como religião. Eles não querem um mundo sem religião, tá? Não querem, porque isso faz parte do melhor entendimento das coisas e a verdade chega, a limpeza chega de qualquer jeito. Não tem problema, tá? O problema é outra coisa, né? É tudo isso aqui que a gente está vendo que acontece através do que é introjetado por esses caras dentro das religiões e nas linhas do tempo e nos desdobramentos, tá? Então a gente está desarmando um mecanismo grande para chegar na barreira de frequência, certo? Desarmando, vai chegar, a gente chegou na Lua, a gente vai chegar na barreira de frequência, tudo acontecendo, guerra pra caralho, porradaria, ninguém vendo, né? Todo mundo virando entrante para dar uma estratégia ali. Estratégia, tá bom? Então, eles já estão autorizando falar do Rodrigo Romo, entendeu? Ter colocado entrante foi tudo estratégia. Foi tudo estratégia. Agora, cabe ao Rodrigo, que uma vez que já está limpo, decidir quer voltar ou não, ou quer deixar o entrante. E ele decidiu.
não quero voltar, fica um entrante e eu ajudo daqui. Entendeu? Mas é sobre isso. É assim, não tem problema se contaminar, entendeu? Não tem problema. Serve a luz, entendeu? Eles viraram ali um bem bolado. Então vamos fazer disso uma sopa. Porra, uma sopa robusta que a gente já pega todo mundo que contaminou ele e pá. Entendeu? Foi isso que aconteceu. Então, é, o mecanismo de entrante, depois a pessoa escolhe se volta ou não. Tá? Não se assustem com isso, vocês nem vão perceber. Se acontecer, ninguém percebe. Ah, vai, volta. É igual aqui, tem um monte de entrante aqui, entra, sai em mim para passar informação. Uma entrante que entende de tecnologia, entrou, saiu. Aí a outra que é mais emocional, arcturiana, vem para. A outra que é comandante de frota vem para conversar. A outra, o outro que é Exu, é um desdobramento de Exu, já vem e manda ver. O outro que é um mago, já vem para falar de magia. Então, assim, nem percebe-se. É um mecanismo que é seu. E tem todo o direito de vir. Tá bem orquestrado lá, tá tudo certo. Só não pode ser feito pelas trevas. Entendeu? E o que esses Greys fazem com a mente das pessoas é inversão. Eles têm tecnologia de inversão, eles invertem na hora. Você tinha que ver o que eu vi, que aconteceu semana passada. Eu vi a pessoa virada. De uma hora para outra. É outra pessoa. Então aí é um mecanismo de entrante das trevas com tecnologia. A pessoa fica, nem vê, tá na merda e nem vê. Tá? E tá com uma energia de justiça. Eles fazem isso. De certeza, de justiça, de ordem. Então fica tudo muito confuso, sabe? E nem uma relação de confiança, de vínculo de confiança que eu tenho com alguns é o suficiente para tirar. Aí a gente tem que transformar a pessoa num entrante. Aí vira para o entrante e faz o que tem que ser feito. E depois a pessoa decide se quer voltar ou não. Porque se der certo com o entrante, por que retirar? Não é assim? Então, ótimo. Mas isso falando de pessoas que não vêm da ordem Santa Ametista ou Santa Esmeralda. Porque se vem desse tipo de ordem, não pode fazer dessa maneira. A pessoa vai ter que pagar tudo de uma vez, sentir tudo, tratar, a vida fica difícil porque precisa integrar. Não vai ter como colocar um entrante, entendeu? A não ser que realmente apague a pessoa e fique só a carcaça. Aí entra um entrante, que não é a pessoa. Esse é um mecanismo real, tá? Para essas ordens maiores. Por isso que eu me fudi muito. Me fudi pra caralho. Nossa. Quase sucumbi mesmo, sabe? Porque é de pirar o que acontece. Fora os sintomas físicos, entendeu? Ah, é. O Natália, você e a Laura, que fez a leitura das profecias, deve estar passando por um processo fudido lá. Ela não está falando comigo assim direito, que ela está trabalhando e está sentindo, está trabalhando e está sentindo, está focada no trabalho e está sentindo, mas assim, depois do trabalho que a gente fez para ela, ela virou. Não virou, assim como você não vai virar. O que acontece é que vocês são de Santa Esmeralda. É o que aconteceu comigo. Vai acontecer com vocês.
Então, eles vão ficar oscilando nos entrantes, né? Hora um, hora outro, para vocês poderem passar pelo momento de integração. Vocês são de Santa Esmeralda, tá? Aí desce Voronandek, tem os desdobramentos. Então, um deles é Voronandek, que é politicagem, para missão. Missão. Você, a tua raiz é reptiliana, Natália, e a Laura, ela é arcturiana também, igual a mim. A gente pode se considerar desdobramento uma da outra, em outras palavras, tá? É meio doido isso, mas vamos botar assim que a gente é do mesmo lugar, que vai juntar para o mesmo lugar. E que não é mônada, entendeu? Mas podemos dizer assim para um entendimento, tá? Mas então, vocês não podem virar entrantes. Então não tem um processo fácil, sabe? É sobe e desce danado. Eles vão deixar vocês oscilando nos entrantes que vocês são, só para vocês conseguirem segurar a barra, os entrantes melhores, né? Que eu digo, mais corajosos. Eles vão, na medida em que vão tratando, eles vão vindo e fazendo uma rotatividade com vocês conforme necessidade, né? Tipo, Laura Arcturiana vai sofrer um pouco mais, porque o réptil é mais duro, mais durão, entendeu? E então aqui já começou. O que a gente vai fazer é te tirar da tua família, entendeu? Vai ter um processo laboratorial para te tirar da tua família, certo? Certo? Tudo certo. Tudo que aconteceu comigo vai acontecer. Agora, não sei como vai ser o processo, cada processo é um processo, entendeu? Mas, de qualquer maneira, você tem seus ancestrais aqui e você deve e tem a responsabilidade de cuidar deles. Você, para ganhar poderes, para você ficar bem integrada, é prioridade cuidar dos ancestrais, tá? E para cuidar dos seus ancestrais de uma maneira mais acelerada, tem que ser esse trabalho que a gente faz de 1 mês e meio, tá bom? Não tem jeito, cara. Ou é um trabalho assim, ou você vai ter que se iniciar em Egungun, ou eles vão te iniciar em Egungun. Você só tem que ficar atento com o teu Ifá, porque vai acontecer essa iniciação em Egungun. Vai acontecer, tá? Em desdobramento. Assim como aconteceu com o Santiago em desdobramento, assim como aconteceu comigo em desdobramento, a gente não é iniciado na fisicalidade em Egungun e nós tivemos que ser, tá? Para poder dar conta dessa questão ancestral, né? Inclusive, no Itefá do Santiago foi pedido Egungun. A gente não fez, mas já está feito, entendeu? Chegou. Tudo que tinha que chegar, chegou para ele, tá? Então, vamos ver como é que vai rolar para vocês os desdobramentos a partir daqui. Você vai consultando o teu Ifá, tá? Se ele colocar um dinheiro para você, perfeito. Você faz, ele vai de qualquer maneira te iniciar. A gente vai te iniciar, porque precisa. É uma conexão que a gente precisa entender isso daí. Qual é o desdobramento de Egungun, certo? Não é qualquer um que vai poder pesquisar isso daí. Só algumas pessoas vão poder ter uma resposta precisa no pêndulo, tá? Essas coisas. Tem que ter outorga para esse tipo de estudo, tá? Com o pêndulo. Então, eu mesma que vou ter que fazer.
Gente, olha o que eu acabei de descobrir. Olha só, eu perguntei assim, tá, elas são de Santa Esmeralda. Chegando em Santa Esmeralda, existe essa coisa de um tem mais um posto maior do que o outro, existe hierarquia? Aí ele respondeu assim, não, tá? É todo mundo junto, tá? É, desceu para cá, aqui embaixo, a gente, todo mundo sendo de Santa Esmeralda, existe superioridade ou hierarquia? Posições mais elevadas do que outras? Ele disse sim, tá? Então, no nosso caso, eu tenho a posição mais elevada, vocês me ajudam. Se me comparar com o Mike Figueiredo é superior a mim, eu deveria ajudá-lo, e é isso que eu faço. O Santiago é superior ao Mike, então o Mike deveria ajudá-lo para que ele possa crescer no melhor dele. E aí sim ele dá continuidade da maneira dele às coisas. Tá? Porque existe esse chamado aí, tá? Para o Santiago. Então, não sabemos o que o Santiago vai se tornar, mas ele precisa, como ele é uma criança, né? Então ele pode continuar o meu trabalho e dar o toque dele, crescer, né? Ou ele pode encontrar alguém como o Mike, que é maior do que eu, para ajudá-lo e também crescer e encontrar o jeito dele de fazer. Ele vem para fazer algo maior do que o que a gente vem fazer. Então eu estou em posição menor e o pai Alex. O pai Alex tem que responder ao Mike também, tá? O Mike acaba vindo numa posição maior. Ele tem que ajudar o Mike. Quem mais? O Foguinho. Eu sei que o Foguinho é de Santa Esmeralda. O Foguinho tem a posição maior de todos aqui, né? Então todos temos que obedecer Foguinho quando ele der comandos. Certo, certo. O Foguinho vem com um Exu Mirim. Gente, surreal isso. Agora eu percebo, como é que pode, né, cara? Ele não pede nenhuma vela. Assim, hoje ele tem vela, mas na hora de ancorar os trabalhos, ele é o único que não pede. Até o Exu da Morte pede. O Exu Lúcifer pede. Então, isso me leva a crer que o Foguinho não precisar de vela para ancorar significa que ele é de mais alta patente? Sim. Então, o Lúcifer e o Exu da Morte, que também são de alta patente, Exus de lei, que se diz, maiores, né, chefes de falange e tudo mais, o Exu Lúcifer e Exu da Morte são da Ordem Kumara, certo? A Ordem Kumara, em relação à Santa Esmeralda, como fica isso? Uma em relação à outra. A Santa Esmeralda é superior, por assim dizer, à Ordem Kumara. Certo. Aqui a gente consegue pegar realidades paralelas também, sim. Vamos desfazer esses campos de magia que estão em torno dela também, tá? Que eu tô vendo. Aí a gente pede a força de Obone, a força de Yami, a força de Exu, a força de Xangô, a força de Ifá. É um campo pesado. E os desdobramentos. Essa energia de vizinho, né? Realmente.
muita magia aí em volta. A gente não consegue te blindar. Não tem blindagem. Tem consciência, entendeu? Consciência ajuda muito. E você sabendo que chegou, né, através de Fá ou de alguma coisa que acontece, fica mais fácil de resolver o quanto antes. Vai chegar através de sonho, vão chegar os sinais, vai ser mais fácil para você detectar para resolver, tá? Eu também não tenho blindagem. Não tenho. Esquece. Pega sim, tá? É, então a gente vai fechar os portais das realidades paralelas desses Greys, o quanto a gente puder fazer. Tudo isso, a gente consegue pegar em torno de 50 realidades paralelas. Coisa pra caramba. É muita coisa mesmo. Isso é porque ela é de Santa Esmeralda, né? É, vidas passadas em torno de 4. Aqui, né? No total desse trabalho, a gente pega quantas? 15, por aí. 15 vidas. É bom, coisa pra caramba, tá? A gente em desdobramento vai resolvendo e sempre que você puder investir um dinheirinho em apometria, faça, que a gente vai resolvendo assim, tá? Devagarzinho a gente vai chegando. Então, por ser de Santa Esmeralda, o processo vai ser mais acelerado, tá? Mas a gente vai ter que te desconectar da família, tá bom? Assim como a gente fez com a Laura, tá? É perigoso. É, principalmente porque eles não estão tratados, vai dar um trabalho do caralho, vai demorar isso daí. Então, tá? Vai todo mundo virar entrante. E acontece com a minha família também. Até para que eles não te atrapalhem, tá? Na tua missão. Que também vai chegar, tá? Não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso agora. Vai chegar. Uma vez limpando o campo, tirando essas merdas, a natureza, é a natureza se revela, tá bom? Fica tranquilo. Não força a barra. Então tá. É sobre isso, né, gente? O trabalho está feito. Um bom trabalho foi feito aqui. Não espere os próximos dias tranquilos, tá? Em termos físicos, seu corpo vai sentir, tá bom? Vai sentir porque não é só implante, não. Tem memórias aqui sendo desgarradas e vai sentir, provavelmente, ou o estômago, a parte do umbilical, do plexo, tá? Pode ficar enjoada, pode ficar tonta, pode ficar com dor de cabeça. Tudo isso faz parte, garota, é uma merda. Eu vou tentar te ajudar no teu processo que eu pego para mim e trato vocês, né? Mas eu não posso fazer tudo. Até porque eu tô muito cansada, cara. Tô cansada, senão eu fazia mais. Mas, caralho, eu tô exausta. Eu preciso dormir 3 dias, gente. Mas eu não tenho autorização, tá? Posso fechar? Tirar uma cartinha pra você. É pra postar hoje isso aqui? É pra postar, tá? No YouTube, ele pediu. É mesmo com Ifá que eu falo nesse pêndulo, né? Ah, tá. Não. Cartinha pra Natália. Não gosto dessa carta, não. Ai, não gosto. Ela parece uma cartinha tranquila, a indiscrição, mas fala que tem alguém olhando atrás da porta. Sabe, é como se fosse a carta da raposa. Tem que ficar ligada na camuflagem, tá?
Tem gente de olho em você, tem gente olhando. E o que foi liberado para você de informação é isso. A tua família, os teus ancestrais estão cheios de conexões com esses caras. Esses caras vão ficar de olho em você. Então, apenas confiança no que você está construindo, em quem é você, não ao acaso está sendo liberada a informação para você suportar as porradas que esses caras podem te dar. Ou eles vão ficar só olhando atrás da porta e eles estão te dando um aviso só para você se ligar, ó, estão de olho aí, tá? Ela pode usar o pêndulo? Não pode, tá? Para de usar o pêndulo nos próximos dias. O senhor tem previsão? Porque o que eles estão avisando aqui é que vai alterar o pêndulo, tá? Personalidades múltiplas vão alterar o pêndulo e tentativas de desorganizar o teu banco de dados através da tua família. Por isso a gente vai te desconectar, tá bom? Mas até lá, atenção, firmeza. Então, para você não ter respostas erradas e ficar confusa, para de usar o pêndulo, porque vai alterar, tá? Você precisando fazer perguntas que sejam pessoais, perguntas importantes, você pergunta para mim que eu checo para você. Não use. Deixa dentro do assentamento, esquece ele lá. Faz os cuidados dos iquins normais. O que eu faço é deixar o pêndulo assim, ó, inteiro dentro do assentamento e essa cordinha eu deixo para fora. Ah, porque é um saco, né? Aí suja tudo, aí tem que limpar. Não, eu já pego ela limpa e limpo só ele para usar. Mas essa parte tem que estar dentro, tá? Então aí você deixa dentro do assentamento, faz os cuidados com o assentamento e pode usar o pêndulo para oferendas, tá? Porque para oferendas existe uma blindagem. A gente tem como fazer. É para mandar para ela a mensagem dessa carta? Então já te mando. Vou fechar. Estabelecendo a conexão com o Sol central, encaminhando as energias densas, os resíduos desse trabalho, aplicando em nós no ambiente interno da pirâmide de vento solar, para limpar, varrer, água crística para harmonizar, purificar e elevar os campos. Vamos nos retirar. Não, não vamos retirar, não. Vamos retirar ela. E a gente fortalece a pirâmide dela, tá? Eu vou fortalecer a pirâmide aqui, lá, em alfa, beta, gama, delta, epsilon. Plasmando a cruz crística no topo. Auxílio do comandante de Arcturus Kiron, vamos criar um tubo violeta, fazendo uma varredura geral, limpando em todas as dimensões. Fechando os portais negativos, tirando tudo que tiver que retirar. Criando um tubo eletrônico elevado do umbral direto para o comando Esmeralda. Peço a limpeza de todos os animais, meus e dela. E, se houverem obsessores ainda, que sejam encaminhados por Mãe Maria e Arcanjo Miguel. Vocês querem falar alguma coisa comigo? Estou extremamente cansada, por isso estou com essa dificuldade, tá? Hum, Ih, gente, não estou conseguindo pegar. Ok, Natália. Ok, Natália. Saúde, Natália? Saúde? Saúde, Natália. Tô vendo o joelho? Joelho. Os joelhos? Não, é um joelho. É o joelho direito? Tá, joelho direito. Hum, colágeno tipo 2. Pode mandar manipular colágeno tipo 2, porque o joelho direito precisa, tá? Então aí você já tomando esse colágeno, é o que eles falam que será ok para você, para evitar problemas futuros, tá bom? Algo mais sobre saúde? Algo mais? Sim.
Tornozeleira. Tornozeleira do quê? Tá falando dessa retirada aqui? Ah, é isso? Não conseguimos retirar direito ainda tudo do tornozelo. Qual é é o direito? O tornozelo direito? Tá. Será retirado ao longo dos próximos dias. Tá bom? É isso que eles estão falando. É porque ela pode sentir? Tá. Porque você pode vir a sentir. Mas estará tudo bem, tá bom? É só o processo mesmo. Algo mais? Sobre isso ainda? Hum. Entendi. É isso mesmo? Eles usaram nossa tecnologia e a gente vai ter que desenvolver uma tecnologia superior à tecnologia que eles usaram. Que filho da puta! Entendi. É guerra, né? Tá bom. Que bom que a gente vai ter essa oportunidade de desenvolvimento. Hum. Algo mais? Não tô ouvindo. Só escuto entrante. Tô falando da tua mãe. Tua mãe não precisa saber que ela é um entrante, tá? Porque depois ela vai voltar, tá bom? É temporária, é uma estratégia. Então, para não confundir, não trazer problema, se já falou, eles estão falando tudo bem. Mas assim, se não falou, não fala, tá? Fala não. Acabou? Ótimo. Era isso. Então, a gente já reforçou as paredes, né? Tudo. Pá. E vamos aplicar nos chakras coronários violeta com energia crística, no cardíaco verde e rosa, no asna branco cintilante. Projeto nas cabeças Om Chorran, Tai Fumiri e Avitya. No cardíaco Yamyon. Do cardíaco e plexo Serrekiran e Salatiel. Plexo Haluran e Zotan. Virilha, joelho e pés Ramyam e Daikomil. Planta dos pés Om Gaia, Om Mapocha, Om Kaunesh. Chakras Meltrix, Menchui, Metiscaran, Daikomil, Maria e Yesha. Nuca e cox Kikido. Coluna Liansô, Liantu, Daikomil, Luizon. Cardíaco dorsal e nuca, Mantantar, Lemur, Tivantil e Otorran, Haluran, Zotan. Ativando Katidan, Lantizedek, Loan, Gohan, Surian e Urish. Onshohan, Hako, Superlumina, Onshohan, Yas, o Taif Mereku, On Yavit, Com Gate, On Miguel On, On Gabriel, Daikohama, Elite Lameton, Harmony Araxes, Atrix Arkel, Yavit associado com Metisca Yankin, Sachel e Amaposh com Amivak.
Vamos fechar completamente a conexão. Vamos reacoplar os nossos corpos em segurança. Axé. Beijo. São 1h10. Beijo.